Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Despertar Espiritual. Aqui eu ajudo você a desenvolver a sua espiritualidade, a conhecer mais a sua sensibilidade, despertar essa sensibilidade, expandir sua consciência e fazer com que a sua vida vá de encontro com o seu propósito de alma. Eu sou a Satya Kali, sou psicoterapeuta integrativa e transpessoal e há 15 anos eu venho auxiliando as pessoas a desenvolverem a espiritualidade. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, dá um like e comenta. E o episódio de hoje, o tema é entidades, guias e mestres espirituais. O que são guias espirituais, mestres e entidades? Então, guias espirituais, mestres e entidades são seres que estão em dimensões e estações espirituais e se comunicam conosco, que estamos em outra dimensão dentro do conjunto, terreno. Nós estamos no mundo do meio e eles estão em mundos, dimensões diferentes, mas aonde acontece a comunicação entre mundos, entre dimensões. Então são seres que têm o potencial de comunicar conosco, de transformar, de nos ajudar, de nos guiar e também de nos atrapalhar. Vai depender da esfera, da faixa vibracional que esses seres se encontram. Então, essa é uma dúvida bastante importante que as pessoas têm com relação a como saber identificar quando é um, quando é outro, e como que isso se manifesta na nossa vida. Então, entidades espirituais são seres desencarnados que estão em evolução, que estão passando por um processo de trabalhar na luz para melhorar a sua evolução, para evoluir. Então, esses seres desencarnados são as entidades que estão trabalhando conosco. Por isso que existem as entidades da luz e as entidades que não estão na luz, que são as entidades que a gente chama de espíritos sofredores, de obsessores, que são os ometeiros, que são os espíritos que estão de baixa faixa vibracional. São os espíritos que ainda não têm consciência, que eles buscam vingança. Muitas vezes eles ficam perseguindo as pessoas, mesmo depois de desencarnadas, as pessoas que eles tinham proximidade, cobrando coisas. Então, a entidade são espíritos desencarnados que podem trabalhar para a luz ou para uma faixa vibracional negativa, mais baixa de consciência. Os espíritos que trabalham normalmente, as entidades que trabalham normalmente em terreiros de Umbanda, são entidades que fazem parte de uma falange espiritual. Ou seja, tem uma guiança de um outro guia espiritual que ele meio que organiza toda essa entidade. Tá? Então, existe uma hierarquia dentro dos reinos, dessa forma, das entidades. Então, existe uma falange de Exus, uma falange de caboclos, uma falange dos pretos velhos. Então, essas falanges são uma energia que orienta, uma energia que desce, que é uma regência superior, que aí tem os guias e tem as entidades. Então, as entidades, elas vão ter ressonância com o nosso corpo a partir do momento que a gente sempre se a gente é sensível, médium, se tiver sensibilidade, você já está tendo conexão com espiritualidade e conexão com entidade. Mas qual entidade vai se aproximar de você vai depender da faixa vibracional que você se encontra. Então, se você se encontra numa faixa vibracional perturbada, depressiva, negativa, você se autopune, se cobra, se culpa, você baixa a sua faixa vibracional. E se você for sensível, você vai sentir a interferência dessas entidades negativas de baixa consciência no seu padrão vibracional. E isso vai te intoxicar a um nível de você se sentir completamente fora do seu centro, tá? Em desequilíbrio espiritual, emocional e psíquico. Essas entidades de baixa consciência
São entidades que fazem negociações. Então, são as entidades que te ajudam em qualquer coisa que você pedir, só que você sempre fica devendo, né? É uma relação de barganha. Você precisa pagar pelo serviço que eles vão fazer. Então, tem muita gente desesperada, muita gente inconsciente que contrata serviços dessas entidades. Às vezes não paga, às vezes não volta, e aí a pessoa começa a sofrer uma perseguição. Então, são as entidades que não estão ainda com consciência para trabalhar na luz. E aí nós vamos ter as entidades de luz, as entidades que trabalham para a proteção, para a guiança, para o desenvolvimento e evolução das pessoas encarnadas. Então, eu posso ter uma preta velha, eu posso ter uma cabocla, um caboclo, eu posso ter um Exu como um protetor, um guardião, uma entidade que trabalha comigo. Mesmo sendo dentro da Umbanda, vocês vão ver que tem a linha da esquerda e a linha da direita, né? Só que mesmo sendo na linha da esquerda, são entidades que já evoluíram lá no plano espiritual e hoje eles trabalham para a luz. São espíritos mais conscientes. Então não é porque é da esquerda que é negativo. É o da esquerda, mas é de luz. Eles fazem um trabalho maravilhoso de limpeza, fazem um trabalho de descarregar a energia tóxica, fazem um trabalho de te proteger. Então eu posso ter várias entidades que têm afinidade com o meu campo mediúnico, com o meu campo energético e a gente trabalhar juntos. Essas entidades, elas vão chegando por afinidade espiritual conosco e fazendo as nossas parcerias de desenvolvimento. Então, quando eu me comprometo com uma entidade espiritual, de trabalhar com ela, é para a minha evolução e é para a evolução dessa entidade. Então, é super importante, se você sente que você tem entidades, olhar para isso, aprender sobre isso, desenvolver sobre isso e fazer uma ligação com as suas entidades. Então, a entidade, ela não é o seu protetor individual, pessoal. A entidade são os seres que vão trabalhar com você. Da mesma forma que você se desenvolve, eles trabalhando, eles também se desenvolvem lá no plano espiritual, na estação espiritual que eles se encontram nesse momento. Então, eu posso ter várias entidades trabalhando comigo. Vamos imaginar que eu não sou da linha de Umbanda, eu sou uma reikiana e eu trabalho sozinha no meu consultório atendendo pessoas, com equilíbrio dos chakras, com cura prânica, com reiki. E eu nunca pisei num terreiro de Umbanda, mas eu tô lá fazendo os meus atendimentos e de repente eu sinto a presença de uma energia espiritual. Essa presença pode ser um preto velho, pode ser um médico do astral, pode ser uma entidade que vem para trabalhar com você. Então começa a observar se você tem essa sensação de estar chegando algum guia que te orienta. Estou falando guia, gente, mas é entidade. Uma entidade que te orienta, uma entidade que te dá apoio, guiança, inspiração. Então isso é a entidade, são os seres de outra faixa vibracional ou da mesma que a nossa que vão encostar em nós e a gente vai trabalhar com essas entidades. Os guias espirituais. Os guias espirituais também são chamados de entidades em algumas religiões. Por exemplo, na Umbanda, o seu guia é a sua entidade. Mas por isso que eu falei algumas vezes no automático aqui guia, porque foi muitos anos da Umbanda. Mas assim, vamos separar um pouco isso, tá? Você pode ter os guias, que são as entidades que trabalham com você, mas você pode ter o seu guia espiritual. E o seu guia espiritual, ele pode ser só um, o que sempre aparece para você, o que sempre está com você. E esse seu guia, não necessariamente, ele é um espírito que já encarnou aqui. Ele pode ser um espírito, uma frequência de uma outra dimensão, que não é a dimensão que a gente está falando de um humano desencarnado. Ele pode ser um ET, por exemplo. Você pode ter um guia espiritual, que não é uma pessoa desencarnada, tá? Então, pode ser de outras galáxias, pode ser de outros comandos. Então, é muito amplo isso, é um mistério muito grande. Mas o guia, a palavra guia, pode se referir
a guias que são entidades ou pode se referir a um guia que sempre vem para você. E você não sabe que guia é esse. Pode até ser um animal, para você ter uma ideia. E esse guia, ele vai te desenvolver, ele vai te ajudar a você se desenvolver. São os seus guias espirituais. Você pode ter um animal, um médico do astral, um pleiadiano, um outro ser de uma outra vibração. E pode ter também um Exu, por exemplo, tá? Então, guia eu gosto de ver a ideia de guia como uma coisa mais específica e ligada a você sempre, constantemente. Mestres. E aí nós vamos abrir, esse aqui é um leque, gente, muito grande, tá? O que eu tô trazendo aqui é uma coisa bem reduzida. Mas mestres. Então, vamos pensar em mestres. Eu fiz uma iniciação em magia, então eu tenho meu mestre de magia, tá? Fiz uma iniciação numa outra segmento espiritual e eu tenho um mestre daquele segmento espiritual. Ou eu posso ter os mestres ascensionados e eu posso ter uma conexão, por exemplo, com a mestra Rovena, que é da fraternidade branca. Eu posso ter uma iniciação num outro negócio e ter o mestre daquele outro negócio. E eu posso ter o meu mestre espiritual, que ele pode se apresentar para mim e dizer, eu sou o seu mestre espiritual. Não são todas as pessoas que acessam esse mestre espiritual. São algumas pessoas. E quando o mestre espiritual chega para você, ele chega para você. Você recebe a visita desse mestre espiritual. Ele vai te apresentar e vai falar, eu sou o teu mestre espiritual. Da mesma forma que pode aparecer um guia e falar assim, eu sou o seu guia espiritual. Ou pode aparecer um outro ser e falar assim, eu sou o seu mentor espiritual. O mentor espiritual, ele sempre vai estar com você. É sempre o mesmo mentor. É o que vai te orientar no seu caminho, na sua jornada com a espiritualidade. Só que a espiritualidade, ela acontece, ela tem os seus mistérios. E ela acontece com cada pessoa de um jeito diferente. Embora já esteja pautado algumas coisas, já codificadas, já escritas em livros, vários segmentos, várias vertentes, mas como vai acontecer é muito subjetivo. Eu sempre busquei e sempre fiquei esperando e confesso que muitas vezes na minha jornada espiritual eu tive muita frustração de não ter recebido ainda o meu mestre, de não ter aparecido ainda o meu mestre. E faz uns 2 anos eu comecei a ter uma experiência espiritual muito diferente de tudo que eu já tive nessa vida. Eu fiz uma iniciação, foi no final de 2018, comecinho de 2019, e depois dessa iniciação, algumas noites eu tive um processo de estar começando a dormir por volta de meia-noite, meia, 1h da manhã e começar a acordar. E de repente começar a ouvir a voz de uma mulher e começar a ter muita vontade de escrever. E começar a pegar papel, escrever, chorar, assim, uma emoção, uma coisa amorosíssima que eu nunca tinha experimentado e o quarto inteiro lilás. Eu olhava o quarto lilás, eu escrevi, chorava numa gratidão, numa doçura e no final ela assina ametista. Essa experiência aconteceu pelo menos umas 5 vezes nesses 2 anos e tem um livro com 55 páginas escrito por essa ametista. E aí eu pensei, essa ametista é a minha mentora? E aí eu pensei, ou ela é a mestra do raio violeta da fraternidade branca? E fiquei, não, mas não pode ser.
Ela é uma mentora com nome ametista. Então demorou muito para eu entender, codificar, porque é subjetivo demais, é muito dentro da gente, que realmente existe uma mestra ascensionada chamada Santa Ametista. E eu me conectei muito com ela, é muito emocionante quando ela vem. Então, gente, as experiências, elas vão acontecendo conforme a gente vai merecendo, conforme a gente vai recebendo a autorização do comando espiritual para que isso aconteça na nossa vida, conforme a gente vai desejando desenvolver. Então, o mentor espiritual é o que sempre aparece para você em vários trabalhos, é sempre o mesmo mentor. Você vai começar a perceber que é sempre o mesmo mentor, o que você vai ter 2 mentores, tá? Você pode ter um mentor que sempre aparece e um outro que aparece em situações específicas. Os guias, se você frequenta alguma religião, como eu falei da Umbanda, pode ser que você ache que os seus guias são as suas entidades. E pode ser que você tenha suas entidades, mas você tenha guias específicos que estão com você em situações específicas. O mestre, além dos mestres das iniciações, então vou fazer magia, é um mestre específico da magia, pode ser que você se conecte com algum mestre específico que apareça só para você. Tá? Então, mentor, entidade, guias espirituais e mestres são coisas diferentes e que você vai percebendo conforme você vai percebendo a frequência dessas energias na tua vida. Guardiões. Guardiões pode ser um animal guardião que sempre está te protegendo em situações de apuros. Pode ser um Exu, que é uma entidade, como eu falei já, desencarnada, mas que está a serviço da luz e é guardião. Pode ser uma pombagira, uma entidade feminina que está te protegendo. Pode ser um anjo de guarda, um anjo de guarda é um pouco diferente, né? Ele já é quando você encarna na Terra, você traz um mentor espiritual junto com você, que a gente chama isso de anjo de guarda, ou um mentor pessoal, um protetor pessoal. Esse protetor pessoal, ele já vem encarnado com você, ele não está encarnado, mas você está encarnado, mas desde o momento da sua encarnação, e ele fica com você até o final. Então, esse é o protetor pessoal. Esse é o que vai te proteger em todos os momentos da sua jornada na Terra como encarnado. Só que muitas vezes, ele nunca desiste da gente, tá? O nosso anjo de guarda nunca desiste da gente. Só que às vezes nós nos afastamos do nosso anjo de guarda por causa da nossa frequência. Então, às vezes eu me sinto sozinha em descrença absoluta, completamente cética e não sinto o meu anjo de guarda. Mas o anjo de guarda sempre está ali. É que eu mudei a frequência. Então eu preciso me equilibrar novamente, voltar novamente na minha frequência para que eu possa ficar próxima da proteção da energia de meu anjo de guarda. Então, durante a nossa vida, a gente passa por muitos desafios e muitas coisas inesperadas e inexplicáveis. E muitas delas nós somos salvos assim do nada. Não é do nada, é que nós temos uma equipe de proteção com a gente o tempo todo. E muitas vezes, quando passa aquele apuro, você fala, nossa, foram os meus guias, nossa, foram o meu mentor, nossa, foram os meus mestres que me protegeram, nossa, foi meu anjo de guarda. Porque passou assim, muito próximo de alguma coisa muito séria acontecer com a gente. Então, tudo isso daí está acontecendo, só que nem sempre a gente consegue perceber, tá? Você vai ficando mais sensível, mais atenta e vai começando a perceber mais. Uma outra coisa, que é um outro lugar, mas faz parte disso que a gente está conversando. Recentemente, uns 4 anos, eu comecei a estudar sobre a fraternidade branca, que são os mestres ascensionados. Até então eu nunca tinha curiosidade, chamado para estudar os mestres ascensionados.
A partir do momento que eu tive o chamado, a vontade, que eu comecei a estudar, eu comecei a chamar pelo arcanjo Miguel, pelo arcanjo Rafael, em alguns momentos de desespero, em alguns momentos de extrema necessidade. Então, eles são mestres ascensionados, mas eles estão à disposição e a serviço da paz e da cura do nosso planeta. Então, não é que são mestres pessoais, mas eles são mestres a serviço da humanidade. Então, você pode se sintonizar com essa frequência, chamar esses mestres para te ajudar em alguns trabalhos. Tem várias iniciações que a gente trabalha durante a nossa busca na espiritualidade e tem iniciações que nós ficamos ligados à egrégora do Arcanjo Miguel, à Igreja dos Mestres Ascensionados, à egrégora dos comandos estelares, dos comandos quânticos. Então, cada iniciação que você faz é a tua energia espiritual fazendo uma interface pertencendo a essas egrégoras. E isso vai te dando um batalhão de guias, um batalhão de mestres, um batalhão de entidades que vão trabalhar em conjunto com você. Então é muito importante as iniciações para que a gente vá expandindo as nossas forças espirituais. Então, se eu vou trabalhar com um grupo de desenvolvimento de pessoas, eu sou uma babalorixá, uma mãe de santo, uma dirigente de um trabalho espiritual, eu não posso estar sozinha, eu como pessoa. Eu necessito ter uma equipe espiritual trabalhando junto comigo. Então, as iniciações, elas incluem todas as entidades, todos os guias, os mentores, as falanges espirituais, as egrégoras e todos os mestres. Então, eu posso chamar a linha dos mestres ascensionados, da linha do Oriente, posso chamar os orixás, posso chamar o comando estelar, posso chamar os trabalhos de cura quântica multiestelar, multidimensional, posso trabalhar com os animais de poder, tudo num único trabalho, porque eu vou chamando as egrégoras diferentes. E aí as egrégoras que precisam atuar nesse trabalho vão se manifestando. Mas eu preciso ter conexão com essas egrégoras, com esses mestres, guias, mentores, e eu terei também os meus guias espirituais individuais. Eu estou falando agora se você for servir a um grupo de pessoas, né? Então, tudo isso daí vocês vão agregando ao longo da jornada. Vamos falar um pouquinho agora sobre os orixás. Então, os orixás, eles são forças da natureza, são os nossos orientadores, nós somos quem gosta, quem tem afinidade com os orixás. Eu sou filha de Ansã com Ogum, então eu trago no meu corpo, na minha personalidade, na minha identidade, na minha faculdade espiritual, frequências que sintonizam com a frequência de Ansã e de Ogum. Então a minha vida, os meus comportamentos, as minhas buscas são parecidas com as forças de Ansã e de Ogum. Só que os orixás, eles são forças que nos regem, não é um guia espiritual. Tá? Então eu sou regida pela força de Ansã, eu sou regida pela força de Ogum, sou regida pela força do Pai Oxalá, mas não é guia, tá? Não é entidade. Orixás é a sua regência, da sua cabeça, da sua coroa, o que te guia, o que te orienta aqui na Terra. Então é uma dimensão muito mais primordial, porque é a sua origem, a sua regência, a sua guiança na tua vida como um todo, do que os guias, tá? Então, vocês vão perceber, conforme vocês vão desenvolvendo, lá na frente, que os comandos, os mestres, os guias, os guardiões, eles têm correlação. E enquanto a gente está desenvolvendo, a gente não sabe disso. Só depois de um tempo de caminhada na espiritualidade que você vai ver que tudo faz sentido. No primeiro momento parece que as peças do quebra-cabeça estão totalmente perdidas. Depois você vai vendo que aquilo faz sentido com aquilo, com aquilo, com aquilo. E que a gente não tem ainda uma visão do todo. Mas depois essas coisas vão se encaixando. Eu vou sempre trabalhar com as mesmas entidades? Sim ou não? Tem pessoas que começam a desenvolver
a sua sensibilidade, sabe que é um trabalhador espiritual, mas pode ser que você trabalhe por um período com aquelas entidades. E depois de um certo tempo, a entidade se despede e ela vai fazer um outro trabalho. E aí você vai começar a receber outras entidades trabalhando com você. Tem também uma outra questão, que é a entidade de trabalho, a que sempre se manifesta num trabalho espiritual. E tem a entidade que você tem, mas ela não trabalha. Ela está ali para te curar, te orientar, mas não é ela que trabalha. Então a gente pode ter entidades com a gente que trabalham e entidades que não trabalham. Não trabalham com o público, só trabalham com você. Tá? Então, na questão entidades, daria para fazer um estudo de, 10 meses só sobre entidades, tá? Porque tem muita coisa no meio que a gente pode estar aprofundando. Uma outra coisa, como que eu sei quem é meu guia, qual o nome do meu guia, qual a linhagem do meu guia, ou da minha entidade, ou do meu mentor, quando eles acharem que a gente está pronto, tá? É interessante porque é muito comum chegar um filho, um aluno, e a gente bater o olho e falar, isso aqui, tem uma entidade X com essa pessoa. Então, como a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, já estou há 15 anos trabalhando com isso, fora os anos que eu me desenvolvi, que eu venho me desenvolvendo. Então, às vezes, para quem já está mais habituado, tem mais sensibilidade, a gente bate o olho, a gente vê até um guia atrás da pessoa, vê até a entidade que a pessoa tá encostada, ou então a gente consegue ver o mentor daquela pessoa. Mas nem sempre a pessoa tem autorização de saber neste momento. Então, você pode estar já sentindo a vibração da entidade, ou do seu guia, ou do seu mentor. Você está sentindo, já está ouvindo, já está recebendo a proteção e a guiança, mas ele não se manifestou para te dizer de qual egrégora que ele é, qual o nome, se ele vai ficar para sempre com você, se é o seu mentor pessoal, um guia pessoal, ou se é só de trabalho. Então, essas informações, elas vão vir quando esses seres resolverem contar para vocês. Não a hora que vocês querem, não a hora que a curiosidade vem. Agora, muitas vezes, vocês vão fazer uma consulta, um tarô, uma consulta espiritual, com um dirigente, e o dirigente vai te falar. Porque o dirigente, quando tem sensibilidade e autorização, ele pode te falar. E aí você vai ter a confirmação depois, tá? Mas assim, tenha muita calma, tenha muita confiança, porque os guias, eles falam, os mestres, eles falam, os mentores falam, quando eles acharem que a gente precisa saber. Então, a espiritualidade é um salto no escuro. O seu coração é a sua bússola. Você precisa ouvir o teu coração pulsar. O seu caminho, o seu coração vai reconhecer. Você entra na casa e você fala, aqui é meu lugar. Você escuta um chocalho e fala, meu negócio é chocalho. Você ouve um canto, você fala, meu negócio é esse canto. Isso sou eu. Então não entra na mente, na dúvida. Acalma, silencia e pergunta para o teu coração, esse é o meu lugar? Esse é o meu chamado? Tenha certeza que você vai conseguir saber. Muito obrigada.